antes de começar a nossa mensagem, eu vou ler 2 versículos que estão escritos na Bíblia. O próprio Jesus, às vezes, falava dele mesmo, se apresentando. Então, o primeiro versículo é esse aqui, olha. Respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Está escrito em João 14, 6a. E de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. João 8, 12a. Então olha quantas coisas que Jesus falou dele próprio. Ele falou que ele era o caminho, a verdade, a vida, a luz. Tanta coisa que Jesus disse para que a gente pudesse conhecer ele muito bem. E depois que eu falei esses 2 versículos, a gente vai iniciar nossa mensagem e o título é As Mentiras Entristecem. As mentiras entristecem, é isso mesmo. Nossa, como que entristece? Vamos ver isso direitinho, né? E aí, para variar, eu vou contar uma história da minha cabeça. Eu inventei uma história para mostrar como é que a mentira entristece. Entristece mesmo. E eu vou contar uma história da Bíblia onde a mentira entristeceu um povo inteiro. Inteiro. E a mentira, às vezes, prejudica muito. Nós vamos ver isso na Bíblia, mas primeiro eu vou contar a história da minha cabeça. E eu inventei uma história, olha gente, é inventada, tá? A história da Bíblia é verdadeira, mas a minha é inventada. E eu inventei uma história numa fazenda. Na verdade, a minha história é no lugar mais animado da fazenda. Aliás, além de animado, é muito barulhento. É o galinheiro. O galinheiro é muito animado e barulhento. E naquela manhã estava muito maior ainda o barulho, porque as galinhas estavam comentando que estava tendo uma novidade no galinheiro. Todas elas comentando, falando umas com as outras, pelo seguinte: a Garnizé, que é essa grandona aqui, tá? A Garnizé, ela gostava de aparecer, né? Então ela estava querendo aparecer, então ela estava contando uma vantagem danada. Ela tinha contado para todo mundo que ela estava chocando um ovo completamente diferente. Completamente diferente. E aí ela contou essa história porque ela estava lá no ninho dela, chocando, né? E era um ovo bem grandão, com uma casca super dura, lindo. E ela estava lá toda prosa, né, com o ovo dela. E aí ela teve muito tempo de aproveitar essa fama, porque o ovo não rompia, não rompia, não rompia. Porque o ovo da galinha, ele rompe depois de 20 a 21 dias. Já tinha dado 20 dias e o ovo não rompia, porque ele tinha uma casca muito dura. Ela nem percebeu, Garnizé nem percebeu a aflição da gansa Clotilde, que estava contando para as amigas dela que ela estava muito triste e aflita, porque ela não sabia onde que estava o ovo dela. Ela tinha colocado vários ovos, mas ela contava e falou para as amigas galinhas do galinheiro e contou, falou: olha, eu perdi um ovo, eu não sei onde ele está. Ela estava desesperada e ela gritava e ela esperneava, mas a Garnizé nem estava lá, não estava nem ligando para o sufoco que a gansa Clotilde estava passando, porque Garnizé estava com uma novidade muito grande. Afinal de contas, Garnizé estava chocando um ovo completamente diferente, com uma casca muito dura e muito grande, um ovo grandão. Nossa, a Garnizé estava contando essa história e Clotilde estava dizendo que tinha perdido um ovo. Onde que isso vai dar? Onde que isso vai dar? Nossa, e aí, gente, a Garnizé ficou lá chocando o ovo mais do que os 20 dias normais. Deu 25 dias e nada do pintinho. Nada do pintinho. E a Garnizé estava tão feliz, só estava aproveitando a popularidade. E aí, depois de 30 dias, finalmente o ovão que a Garnizé estava chocando quebrou. E quem é que saiu lá de dentro? Vocês adivinharam? Gente, a mentira tem pernas curtas. A Garnizé, olha só, ela estava chocando um ovo de ganso. Lembra da Clotilde que tinha percebido que tinha sumido um ovo
do ninho dela? A gansa Clotilde tinha perdido um ovo e a galinha Garnizé estava com um ovo grandão chocando. Que será isso? Bom, a mentira tem perna curta mesmo. A Garnizé não teve outra saída. Não teve outra saída. A Garnizé teve que se render ao fato de que ovo de galinha é menor do que ovo de gansa. Então, por que será que o ovo da gansa Clotilde estava no ninho da Garnizé? Bom, aí a Garnizé se rendeu e teve que se desculpar com a Clotilde. Ela realmente olhou e viu que Clotilde estava com os ovinhos dela lá, só que eram ovos grandes. E Garnizé pegou um ovo da Clotilde e contou mentira. Disse que estava chocando um ovo dela, um ovo da própria Garnizé. Então ela mentiu. Mas aí ela foi lá se desculpar com a Clotilde. Ela foi se desculpar com a Clotilde, mas a Clotilde já estava aborrecida, né? Estava triste. Será que vai melhorar essa relação? Porque, poxa, olha só o que aconteceu por causa de uma mentira. Era tudo tão direitinho lá no galinheiro, os gansos e as galinhas conviviam tão bem, né? Mas aí o que aconteceu? A Garnizé falou para Clotilde o seguinte, que tinha pegado o ovo emprestado. Ora, mas será que não era melhor a galinha Garnizé dizer para Clotilde que ela tinha roubado o ovo e pedido desculpas? Gente, Garnizé mentiu com a intenção de tirar vantagem. Tudo errado. Mais errado ainda porque prejudicou a gansa Clotilde. Passou momentos de aflição. E continuou mentindo, né? Quando começou a querer dar menos, assim, uma desculpa, né? Dizendo que tomou o ovo da gansa emprestado, que não roubou. Ai, será que depois dessa confusão toda a Garnizé e a Clotilde continuaram amigas? Bom, gente, a mentira tem pernas curtas. E a gente agora vai ver, numa história da Bíblia, como que isso também aconteceu nos tempos bíblicos e como que isso pode acontecer com a gente também. A nossa história chama Amã pretende matar todos os judeus e é uma história que está no livro de Esther e vai do capítulo 2 até o capítulo 7. A mentira, gente, destrói relacionamentos. Deus não gosta de mentira. Não gosta. E aí a gente começa a nossa história com um rei de um povo da Pérsia. O povo da Pérsia tinha um rei chamado Assuero, que é esse aí, e esse rei Assuero, ele tinha nas terras dele outros povos morando. Entre esses povos que moravam lá, moravam também os judeus. E Assuero era o rei da Pérsia, e ele queria se casar. Levaram para ele várias moças bonitas para que ele conhecesse. E ele se encantou por uma moça que ele não sabia, mas ela era do povo judeu. Essa moça era uma moça muito simples, mas muito bonita, chamava Esther. Ela tinha um primo mais velho que cuidava dela, chamado Mordecai. Esse primo mais velho, ele sempre cuidou da Esther porque a Esther não tinha os pais dela. Então, como ela era órfã e era sozinha, Mordecai cuidou dela. E quando ele soube que o rei estava procurando uma esposa, ele logo disse para Esther para também ir lá no palácio para se apresentar ao rei. E o rei se encantou por ela, se encantou por Esther, muito bonita, muito boa. E aí colocou uma coroa na Esther e Esther ficou morando no palácio e se casou com o rei. E ela ficou morando no palácio, mas Mordecai disse a ela, não diga que você é judia, vamos guardar essa informação para uma outra hora. Por enquanto não diga nada não. E ela foi coroada rainha. Mordecai, que era o primo dela, tomava tanta conta dela que ficava sempre na porta do palácio, andando ali por perto do palácio, né? Sempre tendo informações de como ela estava vivendo lá dentro.
E aí, gente, depois que ela foi coroada rainha, algumas coisas aconteceram e eu vou contar para vocês agora. Uma das coisas que aconteceram foi o seguinte: Mordecai, que é essa pessoa, esse senhor que está logo aqui, que era o primo da Esther, ele estava lá fora no palácio, ele ficava por ali transitando, e ele viu uma conspiração. Dois homens começaram a falar assim: olha, nós vamos matar o rei Assuero, nós vamos matar o rei Assuero. Mordecai ouviu aquilo e deu um jeito de contar lá dentro do palácio para Esther. Esther contou para o rei Assuero e o rei Assuero conseguiu se livrar dessa conspiração, prendeu os dois homens. E ele ficou muito satisfeito com Mordecai, ficou feliz, e aí ele escrevia tudo no livro, sabe? Então ele escreveu no livro assim, que Mordecai tinha livrado ele da mão de duas pessoas que queriam matá-lo. O rei Assuero pegou, escreveu isso num livro e guardou. Pronto. Guardem essa história na cabeça. A outra história que eu quero contar para vocês aconteceu também nesse período que a rainha Esther já era rainha e estava casada com o rei Assuero. O rei Assuero elegeu Amã, que era um dos príncipes lá da Pérsia, para ser o príncipe principal entre todos os príncipes da Pérsia. Disse ao Amã que o Amã agora ia ser o braço direito dele, do rei Assuero. E deu para Amã um anel. Esse anel real era um anel que, depois que o rei fazia os decretos, ele carimbava, era um carimbo, era um anel carimbo, e ele carimbava as ordens reais. E ele deu esse anel para o príncipe Amã e disse: você agora é o meu braço direito, toma esse anel. Com esse anel você pode redigir todas as leis importantes aqui do reino da Pérsia. Pronto, vocês escutaram essas duas histórias. Vamos voltar agora lá para o reinado do rei Assuero da Pérsia. Bom, gente, Amã, depois que recebeu o anel do rei, ele ficou muito metido, muito metido. Então, o rei falou que como ele era o principal, o príncipe principal, todas as pessoas deviam se curvar quando ele passasse. Então, Amã passava e todo mundo se curvava. Bom, só que tinha uma pessoa que não se curvou perante Amã. Tinha uma pessoa que quando ele passava continuava em pé. Era o primo da rainha Esther, era o Mordecai. Mordecai falava: eu não vou me curvar diante de um homem. Não, a gente só deve se curvar diante de Deus, do nosso Deus. Amã não gostava disso. Quando ele passava, todo mundo se curvava e Amã se achava, né? Mas Mordecai não. Então, o que Amã fez? Ele falou: eu vou me vingar desse tal de Mordecai. Mas em vez de ele se vingar de Mordecai sozinho, ele resolveu se vingar de todo o povo judeu, que era o povo de Mordecai. E lembra, gente, também era o povo da rainha Esther. Bom, então o que Amã fez? Ele fez um decreto. Mas ele, antes de fazer um decreto, ele carimbou com o anel real. Aquele que ele tinha ganhado. Vocês se lembram do anel que ele ganhou? E aí ele mandou todo mundo falar o decreto em todas as cidades ali por perto. Sabe como que ele conseguiu fazer esse decreto? Contando uma mentira para o rei Assuero. Ele contou para o rei Assuero que todos os judeus eram maus, que os judeus tinham costumes diferentes do rei da Pérsia e que os judeus eram tão maus que eles podiam matar o rei Assuero. Amã contou uma mentira para o rei, para prejudicar os judeus. Colocou num decreto, assinou com aquele anel e mandou ler em todos os lugares. E disse assim: olha, no 13º dia do 12º mês,
todos os judeus vão morrer. O rei mandou matar todos os judeus, era isso que estava escrito no decreto. Porque ele mentiu para o rei Assuero e disse para o rei Assuero que os judeus eram maus. E fez um decreto dizendo que todos os judeus iam morrer. Gente, foi uma tristeza geral. Todos os judeus ficaram muito tristes, muito tristes. Eles sabiam que no 13º dia do 12º mês, eles iam morrer. Os velhos, os moços, as crianças, um povo inteiro. Amã contou uma mentira para o rei, fez um decreto dizendo que todos os judeus iam morrer só porque ele estava com raiva de Mordecai, porque Mordecai não tinha se curvado perante ele. Os judeus ficaram muito tristes, preocupados, nervosos, muito, muito. E Mordecai, sabendo disso, avisou a rainha Esther, deu um jeitinho de avisar: Esther, você não tem noção, existe um decreto do Amã dizendo que todos os judeus vão morrer. E aí Esther teve uma ideia. Ela foi e pediu ao rei Assuero que fizesse um banquete, onde ela estaria presente, o rei Assuero estaria presente e Amã estaria presente. Ela teve muita coragem em pedir isso para o rei, porque naquela época as mulheres não podiam, mesmo sendo esposas do rei, ficar fazendo pedidos assim. Mas ela foi muito sábia e soube como pedir. Então ela foi ao rei e o rei falou: então vamos fazer esse banquete. Então ele resolveu fazer o banquete, mas ele foi dormir. O rei foi dormir e ele acordou muito assustado. Olha como Deus faz as coisas. Ele acordou e falou assim: eu estou tão ansioso, eu gostaria que lessem aquele livro onde eu anoto todas as minhas coisas, aquelas coisas que eu anoto, eu queria saber daquele livro, leiam aquele livro para mim. E aí levaram o livro para ele e leram assim, que teve um dia que estava havendo uma conspiração contra ele, 2 homens tinham conspirado contra ele e que Mordecai tinha conseguido dizer para ele que estava havendo uma conspiração e ele conseguiu então se livrar de ser morto. Aí o rei falou assim: é verdade, eu escrevi isso mesmo nesse livro, eu tinha esquecido, por isso que eu estava nervoso de noite. Mas o que aconteceu com Mordecai? Por acaso eu dei alguma recompensa para Mordecai, porque ele precisa ser recompensado. E aí ele chamou Amã e falou: Amã, o que eu devo fazer para recompensar uma pessoa que me salvou? Amã, não sabendo que ele estava falando de Mordecai, falou assim: rei, olha, se uma pessoa salvou o rei, essa pessoa deve ser honrada, essa pessoa deve ficar em cima de um cavalo real, com as roupas reais e com uma coroa, e deve ser levado em todo o reino. E aquele que levar ele em todo o reino e puxar o cavalo deve falar assim: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Amã estava achando que ele, Amã, é que ia ser honrado, que ia botar roupas reais e tal, né? Só que aí o rei falou assim: então, Amã, eu acabei de ler no livro que eu não recompensei Mordecai naquela época que ele me salvou daqueles 2 homens. Então chame Mordecai, coloque Mordecai em cima de um cavalo, dê para ele roupas reais, coloque uma coroa na cabeça dele, puxe o cavalo dele e diga a todo o povo que assim se faz com o homem a quem o rei deseja honrar. E aí Amã, o malvado, teve que puxar um cavalo onde Mordecai, que tinha salvado o rei, ficou em cima. E aí Amã puxou esse cavalo pela cidade toda, falando várias vezes a mesma coisa:
Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Amã, Amã acabou fazendo uma coisa que ele próprio estava querendo que fizessem com ele. Amã que queria estar sentado aqui em cima, sendo honrado, e não Mordecai. Ele achou aquilo tudo muito estranho, Amã achou estranho aquilo e foi para casa. E acabou sendo convidado para o tal banquete que a rainha Esther ia fazer junto com o rei Assuero. E foi ao banquete. Amã se sentou na mesa junto com o rei Assuero e com a rainha Esther. Mas aí o que aconteceu? A rainha Esther, durante esse banquete, contou para o marido dela, para o rei Assuero, que Amã estava querendo matar todos os judeus. E ela disse: meu rei Assuero, meu marido, eu também sou judia. E esse decreto que Amã fez para matar todos os judeus foi baseado numa mentira. Ele disse que os judeus queriam matar o rei, mas é mentira. Os judeus não querem fazer isso. E eu também sou judia. Se Amã, no 13º dia do 12º mês, for matar todos os judeus, eu também vou morrer. E o rei Assuero ficou com muita raiva de Amã por causa dessa mentira. Como você me disse que os judeus queriam me matar? Eles são bons, eles não querem me matar. Olha a minha esposa é judia também. Você me contou uma mentira, Amã. Você merece ser preso. E aí, por causa disso, porque a verdade sempre é melhor do que a mentira, o rei Assuero exaltou Mordecai e deu para ele o anel que tinha dado para Amã. Agora Mordecai era o maior dos príncipes da Pérsia. E o que aconteceu com Amã? Porque Amã foi mentiroso e contou uma mentira, ele foi preso. Então, para vocês verem que não é bom falar uma mentira, porque prejudica muita gente. A mentira entristece, a mentira entristeceu o povo judeu, quase que eles foram mortos. E aí a gente lê na Bíblia: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, e não entristeçais o Espírito de Deus. Está em Efésios 4, 25 e no 30, no primeiro pedacinho. Vocês gostaram da história? Mentira nunca é bom, não é verdade? Entristece o Espírito de Deus e prejudica as pessoas e estraga os relacionamentos.